Eu trago a notícia urgente agora de uma tragédia familiar envolvendo policial militar. Após deixar o plantão, o soldado Fabiano Júnior Garcia matou 8 pessoas, inclusive os próprios filhos e a esposa. É a notícia dessa madrugada. Gente, o caso ainda está sendo apurado com muita calma, tá? A informação que me chega é que logo após essa chacina cometida pelo soldado, ele atirou contra si mesmo, cometeu suicídio. Meu Deus do céu, que tragédia! A Cristiane Guimarães, da Rede Massa, vai chegar agora ao vivo. Ela está apurando as informações. Neste momento estão me dizendo que ela está no IML, o Instituto Médico Legal, para fazer a liberação dos corpos dessas vítimas. Eu não sei nem como te dar um bom dia, porque é um péssimo dia, principalmente para a família desse soldado. O que se sabe até agora, o Cris, sobre essa tragédia familiar? Pois é, Darlison, bom dia para você. Dentro do possível, né? Essa tragédia realmente chocou os moradores de Toledo, aqui no oeste do Paraná. Nós estamos em frente ao Instituto Médico Legal, para onde foram trazidos os corpos de 6 vítimas e também o corpo do policial militar Fabiano Júnior Garcia, de 37 anos de idade. De acordo com o que foi apurado até o momento, ainda informações que estão sendo averiguadas pelas forças de segurança, mas é que o policial Fabiano teria tido um surto psicótico e cometido os crimes. Ele teria trabalhado até às 7 horas da noite de ontem e, de acordo com a Polícia Militar, Fabiano trabalhava como motorista do coordenador de policiamento aqui do batalhão. Às 7 da noite ele saiu do trabalho e foi direto para a cidade de Céu Azul, que fica a cerca de 60 quilômetros, 70 quilômetros de Toledo, e lá teria matado os 2 filhos mais novos, um garotinho de 4 anos e uma menina de 9 anos de idade, e segundo o que foi apurado, com tiros a queima-roupa na cabeça. Saindo de Céu Azul, o policial teria retornado para a cidade de Toledo e também teria matado 2 pessoas aleatoriamente na rua, em bairros diferentes. Depois, ele seguiu para casa, onde matou a esposa, a filha. Depois foi até a casa da mãe, onde teria matado a mãe e o irmão, e na sequência cometeu suicídio dentro do carro. Os corpos das 7 pessoas foram trazidos aqui para o Instituto Médico Legal de Toledo, e os corpos das 2 crianças assassinadas em Céu Azul foram levados para a cidade de Cascavel, onde o Instituto Médico Legal é mais próximo. De acordo com a Polícia Militar, o comando ainda vai se pronunciar ao longo da manhã, mas, de acordo com o que foi repassado para a imprensa, o policial Fabiano não tinha histórico de atendimento psicológico, e esse serviço, segundo a PM, é disponível para os funcionários da Polícia Militar desde 2020 aqui na cidade. O atendimento psicológico é fornecido aos policiais que procuram pelo serviço, e não era, segundo a PM, o caso do policial Fabiano. Agora a gente tem, viu, Darlison, já a identificação das vítimas, informação exclusiva aqui do Primeiro Impacto. As vítimas foram identificadas: Luiz Carlos Becker, de 18 anos, que foi assassinado na Vila Pioneira aleatoriamente. A vítima não conhecia o Fabiano e nem Fabiano tinha qualquer conhecimento sobre essa vítima. Também na rua Rui Barbosa, no centro aqui de Toledo, a esposa do policial Cassiele Moreira Mendes Garcia, de 28 anos, a filha do casal Amanda Mendes Garcia, de 12 anos de idade. Na Vila Boa Esperança, a mãe Irene Garcia, de 78 anos de idade, o irmão Claudiomiro Garcia, de 49 anos, e também no mesmo bairro, no bairro Boa Esperança, mas em outra rua, ele teria assassinado um adolescente identificado como Caio Felipe Siqueira da Silva, e essa vítima também não tinha conhecimento e nem vínculos de amizade com o policial Fabiano. Olha, é você que está chegando agora, 8 horas e 14 minutos. A Cristiane Guimarães está trazendo ao vivo uma das notícias mais trágicas de que eu me recordo de dar aqui, envolvendo policiais militares em surtos psicóticos, tá? Esse policial, um soldado pertencente à polícia desde o ano de 2010, era tido pelos colegas de batalhão como um cara tranquilo. Foi o depoimento que a gente colheu no local, sem nenhum indício, sem nenhum histórico de atendimento psicológico ou psiquiátrico.
Até então, uma pessoa em sã consciência, todo dia ia para o trabalho. Aliás, era o motorista, né, de um dos comandantes lá do batalhão, acostumado a fazer operações. E aí, do nada, de repente, ele chega, vai a vários endereços e começa a executar pessoas próximas a si. Enquanto a Cristiane ia relatando o passo a passo do que fez esse policial armado com a pistola da corporação, eu confesso que meu coração foi apertando, porque primeiro ele mata o filho, de apenas 4 anos. Depois, a filha, de 9 anos de idade. Na sequência, ele vai para um outro endereço, assassina outra criança, depois a mulher, depois ele mata a mãe, depois mata o irmão. Quantos endereços se tem conhecimento que ele foi executando as pessoas? Ô Cristiane, em quanto tempo, mais ou menos, durou toda essa ação até que ele se matasse e colocasse fim às mortes? Olha, Darlison, ele saiu do trabalho por volta das 7 horas da noite. A gente acredita que cerca de 40 minutos depois ele já estivesse na cidade de Céu Azul, que é um município muito próximo aqui de Toledo, onde teria cometido os 2 primeiros crimes, matado os 2 primeiros filhos, o garotinho de 4 anos e a menina de 9 anos. E de acordo com testemunhas, o policial transtornado saiu do local, é uma área rural na cidade de Céu Azul, sem falar nada. Ele dirigiu até a cidade de Toledo, novamente percorrendo aí esse percurso aí de 70 quilômetros, em média 40 minutos. Então, todo esse trajeto de assassinatos até ele cometer o crime deve ter durado menos de 2 horas, já que foram crimes sequenciais. As vítimas foram mortas em bairros próximos, que mostra aí uma trajetória desse policial. Por onde ele passou, ele acabou cometendo esses crimes. Realmente uma fatalidade, um caso absurdo que choca a população aqui de Toledo. A comunidade está bastante assustada, várias pessoas já passaram aqui pelo Instituto Médico Legal, até mesmo por isso que o portão está fechado. O médico legista acaba de chegar aqui no Instituto Médico Legal para fazer os exames necessários para a liberação dos corpos, e a gente conversou com um familiar, né, de Fabiano, um primo dele que esteve já por aqui para tentar ajudar a família na liberação desses corpos. Esse primo disse pra gente que Fabiano era uma pessoa muito tranquila. Ele comentou, inclusive, que essa semana conversou com o primo, deram risadas juntos. Era uma pessoa que não demonstrava qualquer tipo de problema psicológico ou que estivesse enfrentando algo difícil, como, por exemplo, uma depressão. O comando também informou que ele nunca procurou nenhum tipo de serviço de apoio dentro da corporação. A gente não consegue nem especular o que possa ter se passado para que chegasse a esse ponto. Até porque as pessoas que talvez saberiam se ele estava agindo diferente em casa foram assassinados. As testemunhas que sobraram do convívio desse policial são os colegas de trabalho, os colegas de farda. E a gente não sabe o quanto um policial, né, se abre, principalmente para relatar fraquezas interiores para os colegas de trabalho, se tratando de uma corporação como a Polícia Militar. A Cristiane vai continuar acompanhando essa história. Acredito que os familiares, né, aos poucos vão chegando, os colegas de farda e até mesmo o próprio comandante aí da Polícia Militar em Toledo e do Estado. Se quiser se pronunciar numa entrevista ao vivo, fica aqui aberto o espaço. A gente vai voltar a tratar desse assunto ainda hoje, dentro do Primeiro Impacto. Tá, Cris? Muito obrigado. Força para você. Se eu aqui do estúdio fiquei realmente abalado ao dar essa notícia, eu não consigo imaginar o que está se passando com você e com todos os colegas de imprensa que estão acompanhando essa tragédia envolvendo principalmente morte de crianças cometidas pelo próprio pai num surto. Até já, a gente volta já a se falar.